Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais fundamentais de toda a sabedoria bíblica, o Salmo 1. Pense nele como se fosse a porta de entrada de todo o livro dos Salmos, sabe? É um texto que já chega nos colocando diante de uma escolha radical que define toda a nossa existência. Vamos entender o porquê? Olha só como o Salmo já começa com essa proclamação poderosa, focada na figura do homem bem-aventurado. Essa tal bem-aventurança ou felicidade é o tema central. E, veja bem, não estamos falando de uma alegria qualquer, passageira. É algo muito, mas muito mais profundo. É o objetivo final para o qual toda pessoa foi criada. Para a gente entender o que é essa felicidade, vamos dividir nossa análise em 5 partes, ok? Primeiro, a escolha fundamental. Depois, vamos explorar os dois caminhos, o do justo e o do ímpio. Na sequência, a gente viu os destinos eternos de cada um e, por fim, refletimos sobre a escolha final que o Salmo propõe. Então, o Salmo 1 funciona exatamente como um pórtico, uma grande entrada mesmo. A posição dele, logo no comecinho do livro dos Salmos, não é por acaso não. Ele já estabelece de cara o tema principal. Existe uma escolha inevitável que toda pessoa precisa fazer. Mas afinal, o que é essa bem-aventurança? É a felicidade autêntica, aquela que dura. A fonte que a gente analisa aqui conecta essa felicidade àquela proclamada por Cristo lá no Sermão da Montanha. E o ponto crucial é este. Ela não é algo que simplesmente acontece. É o resultado de escolhas bem pensadas, deliberadas. E aqui está a parte mais radical da coisa. O Salmo não apresenta uma terceira via, um caminho do meio, um terreno neutro. Não. Existe um caminho que leva a uma vida que floresce e outro que leva à ruína, à perdição. A escolha é binária e não dá para escapar dela. Bom, já que a escolha foi apresentada, vamos explorar o primeiro caminho, o do justo. E o fascinante aqui é que o Salmo começa a descrevê-lo não pelo que a pessoa justa faz, mas por aquilo que ela decide, ativamente, não fazer. O salmista descreve o que a gente pode chamar de via negativa, um processo de se afastar do mal. É como se fosse um mapa de uma descida espiritual, sabe? Começa ouvindo o conselho dos ímpios, ou seja, as más ideias. Depois a pessoa passa para o caminho dos pecadores, quando já começa a viver daquele jeito errado. E o estágio final, o fundo do poço, é sentar na cátedra dos zombadores. Ali a pessoa não só peca, mas ela zomba do bem, ensina o desprezo. O justo é aquele que percebe essa descida e a evita. Mas a vida do justo não é um vazio, claro. Depois de limpar o terreno, de dizer não para o mal, a alma se volta com todo o desejo para aquilo que a preenche de verdade. E essa fonte de alegria é a lei do Senhor. A fonte que estamos analisando explica que isso é muito mais do que um livro de regras. Refere-se a toda a revelação de Deus que, na perspectiva cristã, se cumpre perfeitamente em Jesus e no Evangelho. Meditar dia e noite nessa lei significa viver em um diálogo constante com o divino. O resultado dessa vida é simplesmente incrível e é ilustrado por uma das metáforas mais poderosas da Bíblia. Imagina só, na paisagem superárida do Antigo Oriente, uma árvore verdinha, cheia de vida, perto de um rio. Era um símbolo extraordinário de vida garantida. Vamos quebrar essa imagem em partes. Estar plantada junto a águas correntes significa ter as raízes fincadas na graça de Deus, a fonte de toda a vida. Ela dá fruto a seu tempo, quer dizer, as virtudes e as coisas boas surgem naturalmente dessa união. E quando o Salmo diz que tudo prospera, não está falando de sucesso material, não. Está falando de alcançar o propósito final da vida, a amizade com Deus. Agora, o Salmo joga na nossa cara o contraste. É um choque. Do outro lado, a gente tem o caminho do ímpio, que é definido não pela substância, mas pelo completo vazio de uma vida separada da sua fonte. A oposição não podia ser mais clara. De um lado, a árvore, forte, com raízes, cheia de vida. Do outro, a palha, levinha, sem raiz, instável, vazia. É o contraste perfeito entre ter substância e ser insignificante. A palha é basicamente o lixo do grão. Não tem valor, não tem substância nenhuma, fica à mercê de qualquer ventinho, que a leva embora sem deixar rastro. É a metáfora perfeita para uma vida desconectada da sua fonte, uma vida sem peso, sem substância. E a consequência disso é inevitável. Uma vida sem um fundamento sólido pode até parecer livre, mas na verdade ela está à mercê de qualquer coisa. É um caminho que no final das contas só leva à aflição e à ruína. E agora a gente chega no clímax do Salmo, o momento em que os dois caminhos chegam aos seus destinos finais, destinos que não mudam mais.
É hora do grande juízo. O Salmo diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Na linguagem da Bíblia, o verbo conhecer, em hebraico yada, é de uma profundidade imensa. Não é só um saber de cabeça, significa um conhecimento íntimo, de aliança, de proteção. É como se Deus estivesse reconhecendo e aprovando aquele caminho como sendo o dele. Esse quadro aqui resume tudo. O caminho do justo, conhecido e aprovado por Deus, leva à vida eterna. Em contraste, o caminho dos ímpios, bom, ele simplesmente perecerá. Eles não conseguem ficar de pé no juízo porque a vida deles não tem fundamento na verdade. É a desintegração total. Para fechar, vamos olhar para essa escolha do Salmo sob a luz da revelação cristã que dá uma profundidade totalmente nova a essa sabedoria milenar. Aquela figura meio abstrata do homem bem-aventurado ganha um rosto, uma história. Ela encontra sua personificação perfeita e definitiva em Jesus Cristo. Ele é o justo por excelência, aquele que cumpriu perfeitamente a vontade do Pai e cujo maior prazer estava na lei do Senhor. E essa ideia fica ainda mais forte com as próprias palavras de Cristo. Ele não só mostra o caminho, ele diz: eu sou o caminho. Então, o ponto crucial é este. A decisão fundamental não é entre dois conceitos, mas entre se unir ou não a uma pessoa. Escolher o caminho do justo, para a fé cristã, é escolher fincar as raízes em Cristo, a verdadeira árvore da vida. E assim, o Salmo 1, escrito há milênios, nos deixa com esta pergunta que continua ecoando hoje, de forma super atual. A cada pensamento, a cada palavra, a cada ação, qual desses dois caminhos está sendo construído na vida de cada um? A escolha, como o Salmo nos lembra, não é um evento único, mas uma construção de todo dia.